Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal quase morto e que surpreendentemente tá tendo alguma atividade nesses últimos dias. Mas enfim, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre clichê no geral. Eu não sei como é que vai estar o título, mas o tema vai ser clichês, inovação no geral e o porquê eu vejo clichês, no caso, como um problema, mas ao mesmo tempo nem sempre um problema. Eu vou tentar dar mais ou menos a minha opinião que eu tive com o tempo sobre isso, porque, querendo ou não, uma opinião sobre clichê vai sendo criada e evoluída, principalmente quando você vai assistindo muitas coisas, aí você vai percebendo várias fórmulas parecidas. Então, isso é normal, a maioria não percebia inicialmente, então é realmente algo que uma opinião não tão comum em certos casos. Mas enfim, eu já fiz um vídeo também parecido com esse que foi mais ou menos falando da importância que eu via sobre os animes inovadores. Então, esse aqui vai ser basicamente o contrário, porque aquele eu falei pouco de clichê e mais sobre inovação. Aqui eu vou falar mais de clichê e menos de inovação. Então, é isso. Eu vou começar falando primeiro que clichês nem sempre são ruins. Já começando por aí. A obra pode ter o clichê de, sei lá, o protagonista, atualmente o clichê no caso, é, o protagonista, ele quer se superar, ele quer ser o maior de todos daquele mundo ou daquele lugar que ele vive, porque ele quer ser conhecido, porque ele teve uma história triste e não tem ninguém para amar ele. Isso aí é um básico objetivo de protagonista de Battle Shonen. Então, é um clichê atualmente porque se usou tanto isso que virou repetitivo e virou basicamente uma fórmula que todo mundo quer usar. Mas lembrando que não é porque Dragon Ball não fez isso, mas eu vou dar um exemplo de Dragon Ball. Dragon Ball fez esse clichê, fez outros clichês lá em 86, que foi quando o mangá lançou, se eu não me engano. Eu não lembro direito. Mas naquela época não era clichê. Atualmente é. E a gente tem que ter essa visão, entendeu? A gente tem que conseguir dividir. Tudo bem. Nessa época não era clichê, mas atualmente é e eu tô vendo nessa época. Tipo, tudo bem, você pode julgar o clichê, mas ele não é um defeito verdadeiro, entendeu? Depende muito da época que o anime lançou, das influências que tinha. Então tem que tomar cuidado na hora de relevar isso. Mas isso também acontece muito, que é um ótimo exemplo que eu vou dar, que é Jojo. Porque Jojo é de 89, não lembro direito, ou até antes, eu realmente não sei. O mangá. Mas o anime, ele demorou muito para ser adaptado, ele só foi adaptado a primeira vez em 2012, se eu não me engano. Então, cara, e ele não mudou nada praticamente do original. Eu falando isso que eu já li. Poucas coisas mudaram, no geral ficou uma adaptação muito fiel. Então os clichês vieram junto atualmente. Os clichês da época vieram para a atualidade. Então é normal você se incomodar, é normal você achar ele simples e genérico, mas querendo ou não, não é necessariamente culpa dele. Então não é um defeito verdadeiro, pode ser um defeito na sua experiência, mas ainda não diminui muito o mangá, nem o anime também, porque o anime não tem tanta culpa. Mesmo que ele poderia, obviamente, ter inovado mais, ter diferenciado mais, mas aí ia gerar muita crítica dos fãs, então eu entendo totalmente eles não terem feito isso. Mas, como eu falei, existem clichês bons. E quando eu acho que é o que eu acho que é um clichê bom, é quando ele é usado na maneira certa e na quantidade certa. Em One Piece, eu posso dar um belo exemplo de clichê, que é Water 7, Luffy, quase derrotado pelo Rob Lucci, totalmente esmagado lá, e o Usopp, que no caso seria o Sugeking. Eu vou dar spoiler, realmente, eu esqueci de avisar, vai ter spoiler de One Piece, mas não é um spoiler muito grave. O Luffy, o Usopp começa a gritar pro Luffy, falando, você vai desistir, essas coisas, tentando motivar ele, perguntando se ele já era tudo aquilo que ele tinha. E aí o Luffy, ele começa a se motivar por causa das palavras do Usopp e tira uma energia basicamente do nada. Ele não tinha muito o que fazer, ele já estava todo ferrado, ele já tinha apanhado muito. E toda a energia para dar o golpe final no Lute foi basicamente do nada. Então, isso é um clichê de Paganese tirando o poder do Cu, entre aspas, porque ele não tira
esse poder do nada também. Porque o One Piece trabalha toda essa vontade herdada, os laços que você cria com os seus companheiros e toda a força que isso traz, e não só pro Luffy, para qualquer personagem de One Piece tem isso, que tem um companheiro no caso, que não é todo mundo. Então esse momento ele deixa de ser um clichê ruim e vira um clichê bom, se baseando também que na época já era clichê, porque ele já tinha muito shonen, muita cena assim, motivacional principalmente. Então foi bom porque a obra construiu para que isso fosse bom. Agora, se é algo totalmente do nada, eu já acho ruim. Então, realmente tem um limite do que é bom ou ruim no caso clichê. E eu acho que se a obra se prepara para isso, não tem tanto problema. E se ela não usa tanto clichê, porque One Piece realmente não usa tanto, se a gente for considerar em âmbito geral, porque One Piece tem os seus próprios clichês, que seria a fórmula lá, fórmula repetitiva um pouco, mas ele realmente usou bem e eu acho que isso é um belo exemplo de um bom uso. Mas outra coisa que é importante de falar é que não é errado você dar nota alta para um anime clichê em algum momento da sua vida. Obviamente, porque eu já falei que notas não importam, então, né, eu teria que falar isso. Mas, no início que a gente tá construindo a Viamin, a gente começa pelos shounens, basicamente, os shounens mais populares. Naruto, Dragon Ball, CDZ, Naruto no Taizai, a Onyx Orchis, Tokyo Ghoul, sei lá, tá ligado? Não, Tokyo Ghoul não é shounen, mas tudo bem. Bom, então, a gente começa por esses animes mais populares e mais recentes, no geral, tirando alguns que eu citei aí, que são clássicos, mas eles têm clichês. Mas, na maioria das vezes, eu imagino, as pessoas não se importam com isso. E por que elas não se importam? Porque elas não viram tanto isso na vida. É a primeira experiência delas com uma obra clichê. Então, para elas não é clichê. Simples. Então, é muito fácil, tipo, eu gostar. Eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, que eu já dei em outro vídeo, que é: eu gosto de Gikan Shoujo no Zaki-kun, uma comédia romântica. Foi a primeira que eu vi, se eu não me engano, e ela tem toda a fórmula padrão de comédia romântica da temporada. Mas eu não deixei de gostar, porque foi a primeira que eu vi. Então eu não percebi esses clichês. E nem sempre, como eu falei, esses clichês são ruins. Se eles são bem usados, não tem problema. Mas no caso, falando só de clichê, eu realmente não percebi, porque eu não tinha experiência o suficiente. Eu não tinha experiência suficiente para me incomodar sobre isso, e nem experiência suficiente para perceber isso. Então acabou sendo nada demais. Então é isso que eu tô dizendo. Não, tipo, a experiência com aquele tipo de mídia vai influenciar muito na hora da sua crítica, e isso vale para tudo, não só para, no caso, clichês. Então, é por isso que é aceitável algumas pessoas ignorarem clichês em alguns casos. Então, não vejo um problema isso. Até porque isso depois vai mudando com o tempo, provavelmente, quando a pessoa perceber que eles existem, se ela realmente começar a consumir mais obras da indústria, de animes, mangás, etc. Então não vejo muito problema nisso. Agora, não falei tão mal do clichê agora, mas realmente eu não gosto de usos de fórmulas genéricas, coisas, por um motivo bem simples: repetitividade. Para alguém que acompanha muito anime por temporada, vê muita coisa no ano, é chato ver sempre um anime de comédia romântica, escolar, que tem um triângulo amoroso, algo assim. É muito chato, mesmo que seja só um tipo de anime, ainda assim é algo bem comum. E esse é o problema. A indústria no geral, como os clichês vão dando certo, eles buscam o que dá certo. Então, obviamente, eles vão fazer mais desses clichês. Mas aí as obras vão ficando repetitivas, porque não é todo mundo que tem uma boa criatividade para inovar com essa genericidade. Mas, isso não é necessariamente problema para todo mundo, esse é o problema mais pessoal. Mas, querendo ou não, eu vejo como se atrasasse um pouco a gente, porque a gente não vai
cada vez menos inovando e cada vez mais repetindo o que deu certo. Isso é um pouco ruim, porque dá menos espaço de outras coisas, de obras que poderiam se destacarem. E também, falando sobre animes, adaptações, dá menos espaço para mangás que seriam promissores serem adaptados. Isso é óbvio, porque alguns não dariam tão certo na mídia popular ou até mesmo na hora da adaptação, mas isso é realmente algo que me deixa triste, porque limita muito. Eu acho que as pessoas, às vezes, pessoas que realmente acompanham esse cenário, não percebem tanto isso. Mas tudo bem, não tem como eu falei, é um incômodo mais pessoal, porque infelizmente isso funciona em qualquer lugar. Em qualquer lugar as pessoas vão querer visar o que dá certo. Isso não está errado no âmbito de lucrar, mas sim no âmbito de inovar, como eu falei. E com isso, muitas vantagens surgem da inovação. Pelo menos para mim, quando eu vejo um anime com uma proposta inovadora, com uma execução inovadora, com qualquer coisa que inove relativamente muito, eu gosto mais daquele anime do que o normal. Eu acho ele melhor. Eu acho que ele já tem um destaque, ele merece um destaque por si só. Eu posso dar um belo exemplo de inovação aqui que me surpreendeu, que foi o Shoujoku Reviewers, que é de 2020, em janeiro. Ele realmente foi muito criticado porque ele é muito explícito, mas não é um hentai. Ele não, muitas pessoas não entenderam o objetivo dele, que não é que é muito difícil de entender, mas muitas pessoas não interpretaram da maneira certa, porque Shoujoku Reviewers é uma sátira com um it apelão, porque naquele mundo eles são reviewers, são críticos dos lugares quando eles vão, que eles precisam ir. E eles precisam fazer sexo por isso. Então, obviamente, seria explícito. E por que eu acho isso interessante? Porque é a primeira vez que a gente viu o hate sendo usado de maneira cômica e não séria, não se levando a sério. Porque a proposta do anime é impossível de se levar a sério. Como é que você vai lembrar isso? Levar isso, no caso, a sério? Eu não consigo entender como as pessoas conseguem, tá ligado? Conseguiram. Tudo bem, eu entendo você não conseguir ver todo o anime, mas meu Deus, tem que reconhecer que ele é muito inovador na proposta e é muito inovador no objetivo, porque a maioria dos hate só visa o hate. Ele só visa o hate, ele não visa nada além disso. Então quando existem esses inovadores, é bem interessante. Shimoneta seria um bom exemplo, mas Shimoneta é bem menos. Shimoneta eu não conto tanto, mas aí já é uma crítica mais pessoal. Ele é um bom exemplo nesse caso. Então, é bom ter inovação, e quando tem, eu acho isso tipo, melhor do que o normal. E eu queria muito que esses animes mais inovadores tivessem mais atenção, esses mangás mais inovadores tivessem mais atenção, mas isso infelizmente dificilmente vai acontecer. O que importa é que eu consegui aproveitar eles de maneira boa, justamente por também ter tido experiências ruins com clichês. Quanto mais você se irrita com os clichês, melhor vai ser sua experiência com algo inovador. Então ainda tem mais vantagens dos clichês, tá ligado? E eu percebi isso só agora. Mas realmente é muito mais equilibrado que aparece, caso. É muito mais complexo, entre aspas, essa discussão sobre clichê ser bom ou ruim. Tem que tentar ter a visão de tudo. Mas no fim, os meus problemas gerais com clichê é a popularidade de alguns animes, que acaba sendo injusta, porque eles não são nada demais, são mais do mesmo. Não inovam tanto e se prendem ao básico e não usam também dos seus clichês, talvez. Então, esse é o meu maior problema, porque ofusca a popularidade de animes que poderiam ficar popular e que são inovadores. Então, esse é o problema no geral, não é sobre necessariamente a qualidade ou não, não é sobre se a empresa vai morrer, a indústria que faz tudo isso mover vai morrer porque usa clichês, nem um pouco, não vai mesmo. Então, esse foi o vídeo, essa é a minha opinião final. Não final, porque eu provavelmente vou mudar muito ela com o tempo, porque as minhas opiniões mudam relativamente. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar para os amigos, se inscrever no canal, e é isso, tchau, até o próximo vídeo, fui!